bom dia a todos. Cumprimento os membros dessa loja, as pessoas do venerável presidente Francisco Soriano e do orador designado para a apresentação, reverendo Moza Noronha, um grande amigo, um companheiro de jornadas ao longo dessa nossa existência. A única pessoa aqui no Rio de Janeiro que eu já vi citar Belmiro Braga, é o Moza Noronha. E Belmiro Braga é um poeta que foi viver, não era de lá, mas descobriu que Carangola era tão bom e tão importante que ele foi viver em Carangola e chegou a militar na política partidária e chegou a ser candidato a cargo eletivo, naquela chamada de distrito de Carangola. Então, reverendo Moza, é um prazer muito grande estar aqui hoje com o senhor e com os seus companheiros dessa loja. Senhoras e senhoras, é um prazer muito grande estar aqui. Eu estou aqui, como disse o reverendo Moza, por amor, esse amor fraternal que eu tenho com os irmãos, com os fratas dessa loja, especialmente Francisco Soriano, mas também por disciplina, que eu estou quase sem voz aqui e de vez em quando acometido de tosse, mas vou tentar me expor no menor tempo possível, até para não cansar demais a minha garganta, que me possibilitaria continuar a leitura do breve texto que eu elaborei. Acertei com o Soriano que falaria sobre a justiça como valor universal. Eu deveria começar essa exposição decompondo o título da narrativa. Deveria começar a falar do conceito de justiça, de valor e do que se concebe como universal. Mas parece-me que o que mais nos interessa é o tema justiça. E bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados, já disse um humanista que deu a sua vida pela justiça. Vou transcorrer brevemente sobre o conceito de justiça que adotamos desde a Grécia Antiga e que nos embasa na atualidade. Para os filósofos clássicos gregos, algo era justo se sua existência não interferisse na ordem a que pertencia. Nesse sentido, a justiça era sinônimo do que é perfeito, adequado à ordem ou em medida precisa. E aí nós precisaríamos também fazer uma outra discussão sobre o que é a ordem. Isso que nós vivenciamos é a ordem ou a desordem. Se a ordem, em nome da qual se atua na atualidade, é efetivamente uma ordem, ou o mero exercício da violência para a manutenção do caos e da desordem. Assim, quando uma coisa ocupa o lugar de outra, quando o que é não se limita a ser o que é, ou deixa de sê-lo, ou ainda, quando há demasia, deficiência ou excesso, há injustiça. A injustiça se restaura, restabelecendo a ordem originária, corrigindo-se o descometimento. Essa é a concepção de justiça cósmica, segundo a qual todo ser é regido pela justiça. Essa é uma lei universal e era personificada na Grécia Antiga por Astreia, filha de Zeus e de Tênis. É bem interessante citar aqui esses personagens da mitologia grega, num templo recheado de símbolos e de simbologias. E um deles eu vejo aqui no teto, que é o símbolo da força, o feixe dos romanos, um conjunto de varas entrelaçadas por uma fita, e que dá o sentido da força e da unidade, e que foi muito mal apropriado por uma ideologia na Itália, na primeira metade do século XX. Mas para os gregos, então, nós tínhamos a justiça como filha da lei. A justiça nessa concepção cósmica seria filha da lei. E aí nós precisamos também repetir que lei? Não a lex, não essa lei redigida, esse direito posto, essa norma escrita, mas o direito, algo que é correto, que é justo, que é prévio e é o que deve ser.
né? Então, nessa concepção, né, de lei, não a lei legislada, não a lei texto, né, como a Constituição que nós temos, a Constituição escrita, né, que neste ano, sem ter sido implementada, completará 30 anos, né, mas a lei no sentido, né, do que deve reger as relações. Assim, dada uma ordem social justa, qualquer alteração desta ordem implica injustiça, ou numa versão menos rígida, podemos dizer que, havendo um intercâmbio equilibrado entre dois seres, considera-se justa a relação, enquanto a ninguém for retirado o que lhe é devido. A injustiça é o desequilíbrio do intercâmbio. A justiça se expressaria pela recomposição ao status quo anterior. Assim chegou-se a criar a expressão redundante, compensação justa, e a lei de Talião considerava justa a vingança proporcional ao dano sofrido. A lei de Talião, né, que é do latim talius, ou tal, né, ou idêntico, né, impunha a proporcionalidade da sanção e tinha como princípio de olho por olho e dente por dente. Hoje, né, diante das nossas concepções humanistas, nós achamos que isto é um excesso, mas no momento da vingança desproporcional, o princípio do olho por olho, dente por dente, era um princípio de justiça, porque implicava retribuir na precisa medida o mal causado, não se podendo retribuir, né, com ofensa maior do que o dano suportado. É a mais antiga lei escrita da história da humanidade, da qual se tem conhecimento. Tal princípio se encontra no Código de Hammurabi de 1780 a.C., no reino da Babilônia. Mas a dificuldade de estabelecer o que é por natureza e o que é por convenção trouxe discussão sobre o conceito do justo, daí a dificuldade e a diversidade ao se conceituar. Foram os sofistas, moça, eu vou lhe pedir desculpas, eu sei que, né, que o senhor, vou passar a chamá-lo de senhor também, porque o senhor não me chama, né, me chama de senhor e eu não vou chamá-lo de você nunca mais. Mas eu vou pedir desculpas ao senhor, que é um filósofo, para adentrar, né, no tema, no conceito de filosofia, segundo os filósofos ao longo da história, mas serei breve, eu espero que não seja muito cansativo. Então foram os sofistas que estabeleceram que algo é justo se está convencionado que o é. Assim, algo é justo se se chega a um acordo sobre o que é justo, injusto se se concorda que é injusto. Para os sofistas, o bem-estar e a felicidade não estariam relacionados à justiça. Seria possível ser feliz e injusto, e justo, mas infeliz. Mas Platão, em oposição aos sofistas, afirmou que a justiça é condição para a felicidade. A questão da justiça é tema capital da obra República de Platão, para que a justiça é uma virtude e um fundamento da constituição e da estabilidade da ordem social. E aí, este é um belo conceito de ordem, né? Só é ordem se for justa, né? Porque o que não é justo não é ordem, é desordem. Platão considera que é inaceitável que a justiça seja restabelecida por meio da violência. Engraçado, quando eu leio Platão, eu tenho vontade, né, de ir ao alemão explicar para aquelas pessoas que dizem que estão lá em nome da justiça, né? Chegar para meus colegas do tribunal e dizer para eles que ao encarcerarem, né, 40% dos presos da terceira maior população carcerária do mundo, tanto em números absolutos quanto em números proporcionais, caminhando para se tornar a segunda maior população carcerária do mundo, ela vai dizer, olha, né, Platão já está escrito lá 400 anos antes de Cristo, né, de que não se restabelece a justiça por meio da violência. Platão também rejeita o conceito de que justiça consiste em fazer bem aos amigos e prejudicar os inimigos, né? Ajudar os amigos, prejudicar os inimigos, isto não é justiça. Ou ainda, que seja se servir aos próprios interesses. E arremata, os poderosos são fortes, falam de justiça, mas apenas para reafirmar seus interesses e justificar o seu domínio sobre os demais membros da sociedade. Daí é que o exercício do poder não é expressão da justiça.
Convencionamos que uma sentença ou um acordo proferido por um juiz ou por um colegiado deve ser cumprido em razão da ordem legal, mas não por acatamento ao conceito de justiça que possa lhe ser implícito. Uma sentença pode ser injusta e sua execução não depende do consentimento do apenado ou reconhecimento de sua justiça. A autoridade que a tenha proferido, ainda que com iniquidade, tem o poder de usar a força para impor sua execução, caso o apenado se rebele contra a injustiça que o vitima. Eu não vou abordar aqui 2 julgamentos clássicos, poderia abordar dezenas deles, mas não vou abordar nem dos 2 julgamentos clássicos de Sócrates e de Cristo, ambos condenados com fundamento na razão da maioria, e 2 julgamentos profundamente injustos. E é esta condenação de Sócrates que leva Platão a refletir sobre a justiça. E Sócrates, igualmente, se recusa a fugir, a aceitar que paguem por ele, e cumpre a sentença, ainda que demonstrando que fora proferida pela razão da maioria, mas iniquamente. Platão, no segundo livro da República, diz que nem tudo o que é desejável é justo. Coisas desejáveis por si, não ofensiva a outros e propiciadoras de felicidade, não estão compreendidas no conceito de justiça. Da mesma forma, coisas desejáveis pelos seus resultados podem não estar relacionadas com justiça, e classifica há coisas desejáveis por si, independentemente de seus resultados, como as que propiciam prazeres inofensivos. Há coisas que não são desejáveis por si, mas o são pelas suas consequências, como as curas das doenças. Eu com essa tosse, com essa irritação na garganta, desejo muito ficar bom disso. Então eu desejo isso, eu desejo a cura, não por si, mas como consequência. Mas ele diz o seguinte: mas a coisa desejável por si e por seus resultados. E o que é desejável por si e pelos resultados que pode propiciar, isto é a justiça. Para Platão, o homem justo é um homem feliz. Isso levou à criação da fórmula o fiat justitia perit mundus, faça-se a justiça ainda que pereça o mundo. Mas ele mesmo esclarecia, diante dessa assertiva ele conclui: a justiça não levará ao perecimento do mundo, não levará ao perecimento da sociedade. Ao contrário, a sociedade somente poderá se salvar graças a ela, e a felicidade não deve ser medida individualmente, mas socialmente, pois se a sociedade for justa, haverá justiça para todos. A sociedade será feliz e todos viverão com justiça e felicidade. E sobre este conceito de felicidade geral de Platão, de uma sociedade feliz, de uma sociedade justa e portanto feliz, é que eu queria chamar para uma reflexão neste momento, de uma sociedade que produz coletivamente a infelicidade, produz coletivamente o mal-estar, e que tem levado as pessoas a individualmente a busca da felicidade, e num modelo muito específico, que é o uso de substâncias que alterem o comportamento, que alterem o metabolismo, que por aí se chama de drogas. Todas as sociedades conheceram as drogas, todas as sociedades conviveram com drogas. O reverendo Bozo me corrija, por favor, mas parece-me que o primeiro milagre que Cristo fez foi transformar a água em droga. Depois é que foi cuidar de curar enfermos, se assustar morto, mas parece que o primeiro milagre foi transformar a água em vinho, ainda garoto, e o vinho é uma droga, como toda substância que altera o metabolismo humano. Mas ele o fez numa cerimônia coletiva, nas bodas de Canaã. Não foi para o uso individual, para a fuga de uma realidade opressora. Ele o fez em bodas. Então o uso das drogas ao longo da história da humanidade está relacionado a cultos religiosos e a cerimônias coletivas, normalmente no âmbito familiar. A única sociedade que lida com as drogas de modo individual,
e como busca da felicidade e fuga da opressão é a nossa sociedade no presente momento. E não, e voltando a Platão, não se resolve o problema da justiça com a violência, assim como não se resolve o problema da busca da felicidade, ou cerceamento daqueles que buscam, da fuga da realidade, ou a busca da felicidade por meio da violência. Então, o discípulo de Platão, Aristóteles, faz uma classificação da justiça entre justiça distributiva, que consiste em repartir as honras, os bens e todas as demais coisas repartíveis entre todos aqueles que participam da sua produção, e justiça comutativa, retificadora ou corretiva, que consiste na regulação das relações entre os indivíduos. Apenas a primeira seria uma virtude. Reparar o mal não é virtude. Virtude é viver sem provocá-lo. Assim, a verdadeira justiça seria a justiça distributiva. Eu tenho conversado muito sobre isso, neste momento de discussão ideológica, das várias concepções, e tenho pedido aos meus amigos liberais que me expliquem como nós fazemos, não vou nem falar da justiça distributiva, dos bens produzidos, em decorrência das ações coletivas, mas como nós vamos resolver o problema da apropriação daquilo que não decorre do trabalho, como os bens naturais, o minério, a água, o ar. Se nós estamos tendo problema na concepção distributiva, nosso problema ainda é muito maior quando se fala da apropriação daquilo que não decorre da ação humana ou decorre do trabalho. Então, o conceito clássico de justiça dos gregos difere do conceito medieval trazido pelo cristianismo. Na concepção grega, a justiça se constitui como elemento fundamental na organização das sociedades. Mas para Santo Agostinho, o essencial é o amor, e a justiça se expressa pela caridade e a misericórdia. Na concepção clássica de justiça, tem-se que se deve dar a cada um o que lhe é devido. Na concepção fraterna agostiniana, deve-se dar o que é necessário, mesmo que além do devido. Para Aristóteles, aspas, quando os homens são amigos, não precisam de justiça, mas mesmo quando são justos, precisam da amizade. E neste sentido, a amizade se coloca como um bem superior à justiça. Um outro filósofo que vai classificar, materialista, vai classificar as virtudes e os valores, e no ápice de todos os valores ele coloca a amizade. Ele diz que é o valor supremo, que, pegando aqui a carona no título da fala do desembargador Ciro Darlan, da fraternidade, embora frater expresse apenas a amizade entre os homens, e os gregos tinham também. E hoje, as feministas reclamam que a palavra fraternidade não as inclui, e por isso elas usam também a palavra sororidade, que nós podemos criar uma palavra, uma frater sororidade, que é o amor, a amizade entre os homens, entre as mulheres e entre homens e mulheres. Então, São Tomás classifica a justiça em comutativa, baseada na troca e reguladora das relações; distributiva, baseada na participação dos membros da sociedade na produção social; e legal ou geral, referente às leis que devem ser obedecidas nas relações. Dessas concepções surgiram a concepção de lei natural e lei positiva. Essa justa, se de acordo com aquela que seria transcendente. Mas diante da impossibilidade de estabelecer o que é justo, os contratualistas da Idade Moderna conceberam que a justiça é o que está de acordo com a vontade do soberano. E aí, soberano, não vou chegar a Locke, a Rousseau, a Spinoza. Eu vou falar de apenas um deles, e o mais terrível deles, mas pelo menos já é um contratualista, já supõe a justiça como constituição humana, que é Thomas Hobbes. Daí dá essa ideia de que a justiça formal, aquela que é exercida de acordo com as leis,
mas não lhes vou chamar a atenção aqui para leis iníquas e injustas, e nem vou falar da lei, porque seria necessário fazer uma distinção entre lei e direito, e nosso tema aqui é a justiça como valor universal. E talvez nesta concepção destes contratualistas modernos é que nós estejamos incidindo no erro de confundir justiça com lei, de confundir judiciário com justiça, de confundir a ação dos homens que julgam com a ação do que é correto, do que é justo, e nos temos permitido conviver com a iniquidade. Mas numa concepção material de justiça, David Hume dizia que a justiça é o que está em conformidade com os interesses de todos os membros da sociedade. E aí essas palavras, elas precisam por vezes ser grifadas. É de todos os membros da sociedade, não é de alguns dos membros da sociedade. Justiça, portanto, seria equiparável a um bem de utilidade pública. Justiça é aquilo que é bom para todos. Uma sociedade dividida como a nossa, em que alguns tiram proveito das políticas implementadas em prejuízo de outros, nós não podemos dizer que convivemos com a justiça. Muito pelo contrário, nós podemos categoricamente afirmar que nós vivemos da expoliação de uns pelos outros. O conforto de uns é o pesadelo de outros. Mas há muitos conceitos de justiça e pode se expressar como atribuição a cada um de acordo com o que é seu, a cada um de acordo com seus méritos, a cada um de acordo com seus atos, a cada um de acordo com as suas necessidades, a cada um de acordo com a sua posição, a cada um de acordo com o que a lei lhe atribui. Há muitas possibilidades de conceituarmos justiça. Todos os conceitos acima expressos são incompatíveis entre si, mas há algo comum entre todos eles. É que justiça consiste num princípio de ação, segundo o qual os seres de uma mesma espécie, de uma mesma categoria essencial, devem ser tratados do mesmo modo. A desigualdade é a expressão da injustiça, mas com isso abriríamos um segundo debate sobre igualdade, que não dá também para tratarmos aqui o que implica a igualdade. Hans Kelsen, juiz filósofo alemão, autor de uma das mais clássicas obras do direito da primeira metade do século XX, A Teoria Pura do Direito, terminou sua obra escrevendo sobre a justiça. É interessante que quem começa a produzir um livro, uma obra intitulada A Teoria Pura do Direito, ao longo da sua vida, ele para de escrever sobre direito, sobre normas, e passa a escrever sobre justiça. E dentre as suas obras mais clássicas, as últimas publicadas são O Problema da Justiça, O que é Justiça, e a última, A Ilusão da Justiça. É de Kelsen a expressão segundo a qual Platão dedicou sua obra à justiça, e cerca de 400 anos depois Cristo dedicou sua vida à justiça, e disse, vou citar aqui um trecho da introdução do último livro, A Ilusão da Justiça, de Hans Kelsen, aspas: de todo o grande contingente daqueles que, desde que o ser humano adquiriu capacidade de pensar, se ocuparam da questão da justiça, duas cabeças alçam-se muito acima de todas as demais. A primeira cingida do glorioso esplendor da especulação filosófica, a outra da coroa de espinhos da crença religiosa. Tanto quanto o divino Salvador, Jesus de Nazaré, apenas o filósofo de Atenas, entre aspas, o divino Platão, lutou pela justiça. Aquele, mais ainda com sua vida do que com sua doutrina. Este, mais com sua doutrina do que com a sua vida. Somente os diálogos de Platão revelam-se tão completamente impregnados do pensamento na justiça quanto está na pregação de Jesus. Se a questão da justiça constitui o problema central de toda teoria e prática social, então o pensamento europeu atual, claro, ele está escrevendo nos Estados Unidos, depois de ter migrado da Europa no período nazista, mas está falando do pensamento europeu, que é o pensamento do mundo ocidental. Então, o pensamento europeu atual, em uma de suas esferas mais importantes, apresenta-se fundamentalmente marcado pela maneira como o filósofo grego e o profeta judeu colocaram essa questão e a responderam.
se é que nos cabe esperar encontrar uma resposta para ela, para a questão da justiça absoluta. Havemos de encontrá-la em um ou no outro, ou do contrário, tal questão será inteiramente irrespondível, e isto porque inexiste, e de certo nem pode existir, pensamento mais profundo e querer mais sagrado voltados para a solução do enigma da justiça. Fecha aspas. E é essa concepção da justiça como valor universal, da justiça como valor humano, que está expresso, nas obras de Platão e de Cristo, como ressalta Hans Kelsen. Retomando o título da nossa exposição, a justiça como valor universal tangencia um outro conceito que seria imprescindível ao tema, mas que não será aprofundado, que é o conceito de valor. Valor pode ser traduzido como aquilo que nos causa uma não indiferença. O que me é indiferente para mim não tem valor. E vivemos numa sociedade que trata pessoas como desprovidas de valor. Pessoas às quais não formulamos qualquer juízo ou qualquer sentimento, porque nos são indiferentes. Então a vida humana tem sido tratada na nossa sociedade, ou algumas vidas têm sido tratadas na nossa sociedade como despidas de valor. E falando aqui de valor, só para exemplificar do que é que esse conceito de que valor é aquilo que nos causa uma não indiferença, eu relembro aquela conversa do menino com a raposa na obra de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. É interessante essas fábulas, moça? Que ninguém acha estranho um menino conversar com a raposa, deve ser algum efeito alucinógeno, da raposa ou do menino, num caso desse aí. Mas que a raposa fala para o menino vai partir, e a raposa diz para ele: olha, eu andava por esses trigais e o trigo me era absolutamente indiferente. Mas você está indo embora, eu estou triste que você vai, mas uma coisa se tornou muito importante para mim. Para mim que andava pelos trigais e que eles me eram diferentes, a partir de hoje, quando eu vir o vento batendo, dobrando os trigais, eu vou lembrar do seu cabelo. O trigo que para mim não tinha valor, ele ganhará uma expressão: eu lembrarei sempre de você quando vir o vento no trigo. E em sociologia nós damos a isso o nome de reisificação, que poderíamos também chamar de coisificação. É transformar um objeto em símbolo de alguma coisa, ou erigir um objeto a símbolo, ou coisificar, dar um significado a algo que antes nos era indiferente, como era o trigo indiferente para a raposa. Então valor é a provocação de uma não indiferença. Portanto, tem valor tudo a que damos importância. Nenhum objeto tem valor em si. Nenhum objeto tem valor em si. Todo valor é atribuído. A atribuição de valor a um ser será sempre decorrência da atividade de outro ser. Portanto, a atribuição de valor à justiça decorre da civilidade com a qual construímos a vida em comum e nos possibilitou chegar até aqui. Eu não concebo a justiça como um valor absoluto, como conceito absoluto, nem perfeito. Em sentido absoluto, os vocábulos justo e perfeito seriam transcendentes e, portanto, redundantes. Não é uma provocação. Mas se o ser humano, então se é justo e perfeito, se é justo é perfeito, se é perfeito é justo. Mas se o ser humano é um projeto em busca, e aí, moça, ontem quando eu escrevi eu não sabia que eu ia te encontrar aqui. Isso remonta a uma conversa que o ser humano é um projeto que não deu certo, do nosso falecido amigo Joel Rufino, e que você respondeu: disse, não, o ser humano
não é um projeto que não deu certo. O ser humano é um projeto. E aqui eu te plagiei, então eu tenho que, já que você está aqui, eu tenho que falar que essa frase é sua, né, e não minha. Mas se o ser humano é um projeto em busca do aprimoramento, se a humanidade está se construindo, eu concebo a justiça como decorrência das relações sociais. E é nas relações sociais que havemos de nos construir como seres justos para uma sociedade justa. Iniciei esta fala abordando o conceito de justiça cósmica ou justiça universal, mas esse conceito de justiça como expressão cósmica ou justiça em termos absolutos não se refere à justiça como valor universal. Temos hoje a concepção de que todos os seres humanos são titulares de direitos básicos comuns a todos, dentre os quais descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que neste ano completará 70 anos. Esta é uma consequência da concepção de que a pessoa humana é reconhecida como titular de tal qualidade universalmente, e que todos os seres humanos são titulares do direito à justiça nas suas diversas acepções. E aqui, a palavra todos, ela precisa ser ressaltada. Não existe a possibilidade de convivermos pacificamente com a frase direitos humanos para pessoas humanas, direitos humanos para pessoas direitas, porque não existe esta classificação. Os direitos humanos são titularizados por todos aqueles que têm afeição humana, tenham eles outras conceituações ou qualificações que tiverem. Nós não podemos distinguir seres humanos titulares de direitos humanos e seres humanos dos quais nós podemos despir da qualidade de direitos humanos, da qualidade humana, para lhes suprimir direitos. Não me refiro só ao alemão, não me refiro só ao Principado Messiânico de Curitiba, não me refiro apenas aos julgamentos que se fazem no tribunal ao qual pertenço, eu me refiro ao que se faz no mundo, quer dizer, a tudo isso e a muito mais que se faz no mundo no presente momento, onde algumas pessoas são desclassificadas como pessoas humanas, a fim de que sejam negados os direitos elementares, constantes, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Albert Einstein disse que se alguém se propusesse a extinguir a espécie humana da face da Terra, não seria possível refutar tal proposição com fundamentos racionais, mas que seria possível refutar com base no sentimento de justiça que inspira a todos em suas ações. Daí é que, se justiça não pode ser conceituada, podemos dizer que é um sentimento a que almejamos e que, em nome do qual buscamos parâmetros racionais para a sua implementação. Eu não sei conceituar justiça, mas eu sei que é um sentimento que há de nos inspirar e que nós precisamos buscar parâmetros racionais para a implementação deste sentimento. Justiça é um sentimento que nos inspira, tal como o horizonte. É valor porque atribuímos as condutas e relações. É universal porque não é espacial ou temporal. Em qualquer lugar ou em qualquer tempo, estaremos em busca de sua realização como forma de subsistência da vida humana e da vida social. A justiça é um valor universal. Resta-nos no presente momento, ano do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ser celebrada em 10 de dezembro vindouro, efetivarmos os princípios naquela declaração contidos, reconhecendo que todos os direitos ali declarados devem ser realizados. Sem isso, estaremos apenas a falar de justiça, como fazem os poderosos, que com uma mão acenam com a promessa de justiça, mas com a outra manipulam o cutelo na exclusiva defesa de seus interesses. Eu termino citando o padre Antônio Vieira, não sei se os convenci e não pretendia, mas desculpe-me se fui enfadonho. Muito obrigado.